Olá, tudo bom? O meu nome é Lucas de Araújo e eu sou estudante de Educação Física na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agora, vou dar início aos trabalhos sobre o legado olímpico, os Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. Esse é um trabalho da disciplina de Aspectos Históricos da Educação Física, ministrado pela professora Luciana Botelho. Os primeiros jogos da Era Moderna aconteceram em 1896, em Atenas, na Grécia. Antes disso, os Jogos da Antiguidade aconteceram por volta de 500 anos antes de Cristo, até que o Império Romano invadiu a Grécia por volta de 200 anos antes de Cristo. Ali aconteciam os Jogos Olímpicos, que era mais ou menos um aglomerado de esportes para descobrir quem era o mais rápido, o mais forte, o mais alto e etc. Por volta de 1894, o barão francês Pierre de Coubertin decidiu voltar com o legado olímpico. E com isso, expressou a ideia de que os gregos é quem estavam certos ao dedicar a mesma importância ao atletismo e ao cuidado ao corpo, dada a forma com que são dadas as importâncias às ciências e às artes. A ideia original de Coubertin era que a primeira edição fosse realizada em 1900 na França, mas os jogos acabaram acontecendo de 6 a 15 de abril de 1896, na Grécia, tendo apenas 2 anos para se preparar. Os Jogos Olímpicos aconteceram no estádio Panathinaiko, com 14 países, sendo eles a Alemanha, a Austrália, Áustria, Chile, Estados Unidos, Bulgária, Dinamarca, França, Grã-Bretanha, Hungria, Itália, Suécia, Suíça e, é claro, a Grécia. Naquela edição, 9 esportes estavam sendo disputados por 241 atletas, divididas em 43 provas. Entre os esportes disputados em 1896 estão atletismo, lutas, halterofilismo, natação, ciclismo, esgrima, ginástica, tênis e tiro. A princípio seriam 11 esportes, mas o remo e a vela foram cancelados devido ao mau tempo nas datas da época. Nessa primeira edição dos Jogos de 1896, apenas os homens participaram, ou seja, a primeira edição dos Jogos Olímpicos foram marcados pela ausência das mulheres. As premiações de todos os esportes foram feitas no último dia, onde o próprio rei da Grécia, Jorge I, entregava as medalhas de prata e de bronze para o primeiro e segundo colocado, respectivamente, não havendo a medalha de ouro, que naquela época só veio a surgir na segunda edição, de 1900, na França. Além da coroa de ouros e uma espécie de diploma que eram entregues a todos os participantes. James Brandon Connolly, atleta de salto triplo, foi o primeiro atleta a se consagrar campeão com a marca de 13,71 metros. Naquela época, a metragem era completamente diferente da qual conhecemos hoje em dia. No atletismo, o norte-americano Thomas Burke criou uma maneira eficiente para a largada da prova, agachando-se, posição utilizada até hoje. O quadro de medalhas daquela época teve os Estados Unidos em primeiro lugar com 18 medalhas, sendo elas 11 de primeiro colocado e 7 de segundo colocado. A Grécia ficou no segundo lugar geral, com 27 medalhas ao todo, sendo ela 10 de primeiro lugar e 17 de segundo lugar. Seguido pela Alemanha, no terceiro lugar geral, com 11 medalhas, sendo ela 6 de primeiro colocado e 5 de segundo colocado. Bom, esse foi o fim da apresentação da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Boa tarde.